Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a bendita e gloriosa paz do Senhor. Posso repetir ou eu vou ouvir um amém gostoso de pentecostais aí? Levante a tua mão e dá um glória a Jesus bem gostoso. Queridos, tomem assento. É uma alegria muito grande retornar a esta casa para participar destes 99 anos de fundação da Assembleia de Deus aqui em Fonseca. E eu confesso aos irmãos que eu faço parte dessa história, porque eu congreguei aqui um bom período ao lado do pastor Moisés Soares da Fonseca. Algumas vezes eu preguei nesse púlpito aqui. Tá tudo muito lindo agora, pastor. Parabéns. Se na minha época tivesse assim, acho que eu não saía daqui, não. Tá muito lindo. Eu cheguei aqui, fiquei impactado com a beleza do templo, né? Com a qualidade, com os equipamentos. Eu sou muito observador, né? Então eu amei. E eu confesso aos irmãos que na nossa época foi um pouco mais difícil, né? Eu posso relatar para os irmãos que eu fui separado aqui pelo pastor Moisés Soares da Fonseca. E vou dizer uma grande verdade que eu já disse até em muitos lugares, inclusive na rádio. Eu só conheci até hoje um apóstolo, só um. O nome dele, Moisés Soares da Fonseca. Foi o único apóstolo que eu conheci. E a minha alegria, eu poderia relatar vários momentos, mas um dos momentos que eu me recordo e que me enaltece e me faz agradecer a Deus é que o ilustre pastor, que já dorme no Senhor, pastor Moisés Soares da Fonseca, a quem eu tenho orgulho de dizer o nome, até hoje, eu tenho várias testemunhas disso, ele foi meu aluno no seminário aqui em Niterói. Eu tenho um orgulho de dizer pastor Moisés Soares da Fonseca. Eu me lembro que na época da prova, pastor Paulo, eu não entendi bem essa pergunta. Eu tinha o maior carinho e cuidado. E só para que os irmãos entendam, em 1985, 23 de outubro de 85, eu iniciei um trabalho como contador numa empresa lá na Tijuca. Era uma empresa de consórcio. Eu trabalhei lá de 1985 até o ano 2008, quando eu pedi demissão para ser pastor. Não sei se fiz uma boa escolha, mas eu cheguei como contador, saí como diretor. E eu me lembro que nós, no período em que estávamos lá, de comprar um carro para o pastor Moisés Soares da Fonseca. E o dia que eu mais me alegrei foi quando eu fui para o trabalho de ônibus, porque a agência lá de Campo Grande decidiu entregar o carro, que era um Del Rey, 0 quilômetro. A empresa deveria entregar na empresa onde eu trabalhava e eu traria o carro para cá. E eu vim cumprindo esse protocolo. Quando eu cheguei na Alameda, quem que eu encontro aqui, bem próximo à igreja? Pastor Moisés Soares da Fonseca, no ponto do ônibus. Eu parei o carro e falei, pastor, o senhor está indo para a igreja? Entra aqui. Abri a porta para ele. Ele falou, ô irmão Paulo,
muito obrigado, muito obrigado. Parei o carro aqui na porta da igreja, bem na frente. Já tinha avisado os irmãos. E ele fez uma reunião de obreiro. E eu avisei para os demais pastores, inclusive o pastor Adilson, que o carro do pastor Moisés já estava ali. Começou a reunião. Daqui a pouco, alguém falou com ele. Eu falei, pastor, fala logo que eu estou ansioso, eu quero ver como ele vai reagir. Quando falaram, irmãos, a gente orou, leu a palavra, quando falaram que o carro dele tinha chegado, ele interrompeu a reunião e foi todo mundo ver o carro. E foi uma das noites mais alegres, porque eu vi que aquele homem ali foi valorizado. Quem entendeu isso? Sabe por quê? A Assembleia de Deus do Fonseca resolveu comprar um carro para o pastor Moisés Soares da Fonseca. Eu tenho uma história de muitas experiências, mas eu vou me furtar disso, porque estamos numa noite de festa. Mas eu quis dar esse testemunho. E no dia do passamento do pastor Moisés Soares da Fonseca, foi um dos dias mais terríveis para mim. Por um triz, eu não perco a minha vida na Ponte Rio-Niterói. A experiência que eu tive, ela não está registrada em livro, mas está registrada na minha memória e tenho como testemunha o meu filho. Eu estava indo para a empresa, agora já não era mais na Tijuca, era no centro do Rio. E quase chegando às 9 horas da manhã, eu percebi que a ponte foi fechando e sumiu. E eu freiei o carro. Na descida da ponte de Niterói, já antes da curva, eu pisei no freio e meu filho, pai, que foi? Eu falei, acabou a ponte. Ele falou, não, pai, não acabou. Irmão, se fechou. Ele falou, pai, deixa eu levar o carro. Não tem mais ponte. Foi uma sensação tão estranha. Isso foi em 1991. Que ele pediu, pai, deixa eu levar o carro. Eu falei assim, não, se você está dizendo, então eu vou. Vamos lá. Eu fui seguindo com o carro. Havia, bem na descida da ponte, uma torre da Polícia Rodoviária Federal. E vocês devem se lembrar disso, os mais antigos. E eu parei o carro ali. E meu filho, pai, eu vou levar. Eu falei, não, espera um pouco. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois ele falou, pai, o senhor não está bem. Vamos para o médico. Eu parei, cheguei na empresa, fui ao médico primeiro. E o médico me examinou e disse, ele não tem nada, está tudo bem. Quando eu chego na empresa, o telefone toca e o pastor Moisés tinha falecido. Pelo carinho que eu tinha com aquele homem, pelo amor que eu tinha a ele, porque ele me consagrou em 1985. Isso já tem 50 anos, 40 anos, 85, 40 anos que ele me consagrou aqui. E eu então desabei naquela hora. Foi um momento muito difícil e, por incrível que possa parecer, era a inauguração da sede da empresa no centro do Rio de Janeiro, na Praça da República 42. Foi exatamente nesse dia. Então, irmãos, eu tinha muito apreço, muito carinho, muito amor ao pastor Moisés Soares da Fonseca. Se fosse possível, a gente daria a ele um título de apóstolo, porque aquele foi o único apóstolo que eu conheci. O homem que tinha um amor e se expressava na sua conduta. E nesse corredor, aqui ao lado, no ano de 1992, eu vindo pelo corredor, ele encontrou comigo, me deu um abraço apertado e disse, desperta, Paulo Afonso.
aquilo entrou pela minha alma dentro, pelo meu espírito. Eu acho que eu não fui mais o mesmo depois daquele dia. Quero registrar isso, porque eu tenho uma ligação muito forte com a Assembleia de Deus em Fonseca. Eu trazia a minha netinha, tinha pouco mais de 2 anos, 3 anos, a gente vinha para a escola dominical, ela vinha comigo. E foi uma bênção estar aqui. Mas aprove a Deus que depois de algum tempo, Ele nos colocasse nas mãos da Assembleia de Deus Betel. E lá estamos há 29 anos, e serão completados agora no dia 12 de agosto de 2025. E o ano que vem, no dia 12 de agosto de 96, eu completo 30 anos ali à frente daquele trabalho para a glória de Deus. E tudo que Deus tem feito é para que o nome dele seja glorificado. Então, irmãos, eu quero parabenizar esta igreja, na pessoa do pastor, parabenizar os obreiros, todos vocês, pelos 99 anos, porque isso é uma conquista extraordinária. A Assembleia de Deus Betel, eu não estarei lá para completar 99 anos, mas alguém vai estar, se Jesus não voltar. Até porque eu creio que Jesus vai voltar antes. Amém? Não ia nem falar isso aqui, a minha mensagem está aqui prontinha, mas agora já Deus mudou o rumo da prosa. E eu quero agora falar sobre isso rapidamente. Não vou usar o meu tempo aqui, mas eu quero ter breve. Mas eu quero avisar aos desavisados. Jesus não está voltando. Jesus vai voltar. Quem crê na volta dele? A fim de que esta palavra que chegou agora no meu coração, eu vou deixar o texto que eu tinha separado, a mensagem que eu tinha separado, para uma outra oportunidade. Mas quero ler a palavra do Senhor com vocês na segunda carta de Paulo. Desculpem, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 em diante. Se você já encontrou, já vai dando um glória aí. Podemos ler, irmãos? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode tomar assento e aproveita a oportunidade para dar um glória a Jesus. Porque eu não vim aqui para falar este assunto, pastor. Eu ia falar sobre os segredos da vitória. Escrevi toda esta mensagem, coloquei aqui na minha Bíblia, mas agora Deus me redirecionou para avisar aquele que está desavisado e dar uma força para aqueles que creem que ele vai voltar, que Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja. Recentemente eu estava lendo um jornal que dizia
que 36% de pastores no Brasil não creem mais na volta de Jesus. Eu fiquei estarrecido com essa estatística, não sei quem fez, como fizeram, não sei qual o conteúdo dessa estatística, mas me deixou muito preocupado. E alguém vai me perguntar, mas pastor, por que o senhor ficou preocupado? Porque de lá para cá, eu vejo pouca gente falando sobre a volta de Jesus. E tem uma galera nesta nação que está dormindo em berço esplêndido, achando que isto não vai acontecer. Já tem pessoas que afirmam, entre aspas, porque ele não pode afirmar isso, mas afirmam que Jesus não vai voltar. Pois eu posso afirmar a vocês que nós temos 1845 referências na Bíblia que Jesus vai voltar. E 1527 só no Velho Testamento. Então, meus irmãos, nós estamos reunidos para celebrar, para adorar a Deus, mas os anos estão passando. Eu estava fazendo contas. Eu fui batizado no dia 28 de julho de 1968. E as pregações naquela época eram que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando. Eu não gosto muito de falar no gerúndio, porque Jesus não está voltando. Jesus vai voltar. E ele vai voltar e vai ser tão rápido que não vai dar tempo nem para você piscar. E desde essa época, eu aceitei Jesus em abril de 68, me batizei no dia 28 de julho. E só para aqueles que ainda creem no batismo com o Espírito Santo, no dia 10 de agosto de 1968, às 3 horas da madrugada, numa vigília, orando, ao lado do irmão Raimundo e dando soco, que dava soco no banco. Aquele soco era tão ungido que às 3 horas da madrugada eu vi uma serra dessas de passar madeira. Aquilo veio na minha direção, novo convertido. Eu ajoelhado, eu falei, Jesus, o que é isso? E aquilo veio, eu me afastei um pouco, mas quando ela me tocou, eu comecei a falar línguas. Fui batizado com o Espírito Santo. Na minha época não tinha esse negócio de um irmão falou ripa lá para trás, foi batizado. Não. 2 presbíteros, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Vamos orar para conferir se ele foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quando começou a orar, e o irmão gritou de lá, aleluia, pronto, eu comecei a falar em línguas. E eu não parava mais de falar em línguas. Quando deu 6 horas, terminou a vigília. De primeiro vigília era a vigília. 6 horas da manhã. Eu peguei a minha bicicleta e fui ansioso para chegar em casa e falar com meu tio, com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe. Eu queria falar para todo mundo: Jesus me batizou com o Espírito Santo. E Deus começou a me abençoar. Depois do batismo com o Espírito Santo, dia 10 de agosto de 68. Essas datas ficam na minha memória, porque o que Deus faz a gente não pode esquecer. Sabe o que está acontecendo hoje? Está assim de crente que se esquece do que Deus fez. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize ao seu santo nome. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então nós não podemos nos esquecer do que Deus fez por nós. E eu quero só dizer para vocês que o mesmo Jesus que me batizou naquela época é o Jesus que batiza hoje. É o mesmo Jesus, ele não mudou. Depois de batizado com o Espírito Santo, eu só queria evangelizar. Irmãos, eu comecei um jovem ainda, mas dei toda a minha juventude para Jesus. Eu pegava o ônibus até Niterói,
atravessava as barcas, pegava o 472, que era o leme, e tinha um 474, que era jacaré. Eu saía do emprego 6h30 para chegar 7 horas no seminário, lá no campo de São Cristóvão 338. E eu fui para lá. Deus me impulsionou a fazer teologia. Eu comecei a estudar nos anos de 73, 74 e 75. Quando eu fui escolhido para ser orador da noite, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, onde os professores eram Túlio Barros, Gesiel Gomes, Lourenço Olson, não era professor de lá, era do IBP, mas eu me lembro quando eu disse do púlpito que eu ministrei naquela noite como orador da turma, recebi um abraço do pastor Lourenço Olson, que disse: foi uma bela mensagem. Aquele homem marcou com essa palavra. O pastor Gesiel Gomes veio me abraçar e o pastor Túlio Barros segurou o meu diploma e disse: eu quero entregar a este jovem. Com 25 anos, aquela igreja ficou ainda por alguns meses refletindo a mensagem que Deus me deu. Pastor, e a mensagem que eu preguei foi: a maior necessidade do século. Aquela igreja foi tomada de um poder que eu não entendia nada, e eu fiquei com medo, irmãos. Um garoto lá de Itaúna, batizado lá na Assembleia de Deus de Itaúna, e agora me formando em teologia. Passou o ano de 75, 76, 77, 78, 79, estava eu lá dando aula, na mesma escola que eu me formei. Depois vim dar aula aqui no Caramujo. Pastor José Gomes foi o meu aluno do seminário. Josué Gomes foi meu aluno do seminário. Não quer dizer que sou velho tão assim não, irmão, pelo amor de Deus. Mas foram meus alunos, e eu fiquei honrado de hoje poder dizer isso. Eu falo isso com alegria, irmão, porque aqueles homens estão ouvindo um jovem ministrar, e Deus foi me abençoando, e foi me abençoando. E sabe, um dia eu estava na vigília lá na Betel, aí chegou o irmãozinho, a dupla Cosme e Damião, lá do Rio. Cosme e Damião era o nome dele mesmo. Aí ele chegou: pastor, olha só, o senhor vai para Nova York. Eu falei: eu? É, pastor, o senhor vai para Nova York. Eu vi uma placa escrita Nova York. Eu falei: irmãos, olha só, se foi de Deus, eu vou. Passaram-se os anos. Pastor Elienay Cabral me liga: pastor Paulo Afonso, eu recebi um convite para pregar em Nova York, e ele mandou levar uma outra pessoa, e eu pensei no senhor quer ir comigo? E eu disse: só se for agora. Marcamos a viagem, ele veio de Brasília, nos encontramos aqui no aeroporto, naquele Tom Jobim na época, nos encontramos ali e fomos para Nova York. Eu fui na frente, quando eu desci do avião, falei: Jesus, parecia um sonho. Eu vim pregar aqui, eu sou lá de Itaúna, um garoto, mas Deus começou a me abençoar. E quando eu ministrei, eu já levei o meu livro que eu escrevi. Eu nem trouxe ele, pastor, eu trouxe outros aí. Quando o milagre acontece. E eu fiz um prefácio onde eu digo assim: meu pai foi o meu herói, porque o meu pai não tinha eloquência para ser um pregador, não teve sabedoria para ser um professor, mas teve joelhos para ser um intercessor. Pode aplaudir o Senhor, porque eu estava na igreja do pastor Nilson, ministrando ao lado do pastor Elienay, mais um outro missionário que veio lá de Nova Jersey. E quando eu li o prefácio do meu livro, uma irmã levantou e disse: olha, só pelo prefácio já quero comprar, porque a gente precisa honrar as pessoas. Eu honrei a memória do meu pai no meu livro Quando o Milagre Acontece. E eu comecei a pregar muito sobre a volta de Jesus.
Ali em Nova York, Deus nos abençoou de uma forma extraordinária, que depois eu fui convidado para ir para Tampa, Boston, Deerfield, Pompano Beach, dar seminário ao lado de homens como Bob Harrison, ao lado de homens como Lianai Cabral, pastor Miguel Braz da Argentina, e lá estava esse menino. Mas eu quero trazer uma palavra profética em cima disso. Deus vai levantar moços aqui, ó, cheios do Espírito Santo. Levantar homens aqui para fazer a diferença, porque a minha geração está indo embora, mas o meu Deus ainda é o mesmo, ontem e é hoje. Agora vocês sabem qual é a minha esperança? Daqui a poucos dias eu vou completar 7.3. Já estou dobrando a curva da Boa Esperança. 7.3. Mas, irmãos, eu posso dizer com toda a alegria, o que Deus já fez por mim, eu não tenho palavras para agradecer. Deus já fez coisas extraordinárias. Agora, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu sempre acreditei que Jesus vai voltar, que Jesus é o mesmo, que Jesus não mudou. Muitos de nós mudamos, mas o Senhor Jesus continua o mesmo. Ele continua o mesmo. É como se eu estivesse aqui. Eu me lembro que a última pregação que eu ministrei aqui foi sobre o capítulo 12 de Crônicas. Eu me lembro disso aqui. Eu sei que Deus me usou aqui num culto de Santa Ceia, que foi uma coisa extraordinária. Mas isso aí, irmãos, tudo vai ficar só na história daqui, da esfera terreal, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olho, o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja. Agora, uma palavra que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele começa dizendo assim, ó: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, acerca dos que já morreram. Não sejam ignorantes, porque Deus os tornará a trazer com Ele. Sabe qual é a minha alegria? Eu espero encontrar-me com o pastor Moisés Soares da Fonseca, numa dimensão que não tem nada a ver com essa. Porque, irmãos, o mais sábio dos homens, o mais poderoso dos homens, sob o ponto de vista humano, o mais catedrático, ele não pode entender o que Deus tem reservado para a sua igreja. Então, qual é a minha expectativa? A cada dia a gente está vendo um ou outro pastor ser levado para a eternidade. E a gente chora. Eu fiz recentemente uma cerimônia fúnebre de um pastor que foi da nossa igreja, mas a família queria que eu fizesse. E eu li esse texto também, que fala sobre essa questão. Porque eu creio que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Não quer dizer que eles vão ter primazia, privilégio, vão na frente, não. O texto está dizendo o seguinte: você que é crente, não fique arrasado, abatido, porque morreu o seu ente querido, porque Deus nos tornará a trazer com Ele. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: olha, eu não estou dizendo isso para vocês com base no curso de teologia que eu fiz. Eu não estou dizendo isso a vocês porque eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu estou dizendo isso a vocês pela palavra do Senhor. E Jesus vai voltar. E se alguém não crer no arrebatamento, eu creio no arrebatamento. Tem mais alguém que crê? Então, irmão, faz assim, ó: pastor, eu creio. Por quê? A palavra que Paulo usa aqui, no grego, é a palavra harpazo.
Já tem uma galera, teve alguém dizendo que nós fomos enganados durante todos esses anos, que não vai haver arrebatamento. Então tem que rasgar isso da Bíblia. Tem que arrancar isso das nossas mentes, o que eu acho impossível. Agora o texto está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque Deus os tornará a trazer com ele. Deus vai fazê-los viver. Aquele corpo que os livores da morte transformou em cinzas, não tem mais nada. Deus sabe aonde está cada um dos seus filhos que partiram para a eternidade. E no dia da ressurreição, Ele vai ressuscitar pelo poder da palavra de Deus. E aqueles que estiverem vivos vão ser arrancados, a palavra paz, arrebatados, tirados com força. Tem uma galera aí que já não crê mais nisso. Estão pregando um evangelho de conteúdo, mas sem conteúdo. Estão pregando só coisas que fazem com que as pessoas se achem, se sintam. Irmão, sabe uma coisa que eu quero? Eu não quero achar, nem quero sentir, eu quero ter. Eu quero ter a minha convicção de que a qualquer momento a trombeta vai soar. E aí Paulo começa falando dos mortos, porque Deus os tornará a trazer com ele. E ele fala assim: eu não estou dizendo isso porque eu fiz teologia, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para o dia do arrebatamento, seremos arrancados com força, tirados dessa terra. E aí, junto com aqueles que morreram e ressuscitaram, vamos encontrar o Senhor nos ares. Agora atente para isso. Não são esses ares que nós vemos. Não. É muito além disso. Uma vez perguntaram para um sábio chamado Ulisses: quanto mede daqui o infinito? Ele disse: 1 quilômetro a mais do que você pensa. Então até onde a sua vista alcança, você não sabe, existe. Irmãos, tem uma estrela. Depois vocês consultam lá no Google. Betelgeuse, tem o nome da Betel. Betelgeuse. Ela está a milhões de anos-luz. Ora, a luz percorre uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Tu imagina, numa hora tem 60 segundos. Tu multiplica por 300 mil, tu vê um número desse tamanho. Agora multiplica isso. Coloca isso por ano. A Bíblia fala que o Senhor vai arrebatar os que estão vivos, os mortos vão ressuscitar, e juntos nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, numa dimensão que nenhum cientista pode prever, dizer aonde é, porque tudo que a gente tem de conhecimento no mundo é material, mas há coisas que só vamos saber na eternidade. Irmão, se tem crente que acha que vai ter mansão no céu, pare com esse negócio, irmão. Não tem nada de mansão no céu, você não vai precisar de mansão. Tem gente que acha que vai no céu, vai ter um monte de coroa na cabeça. Pare com isso, você não vai ter essas coroas na cabeça ali, é tudo simbólico. O que é que você vai ter? Olha, só teve um autor em todos os livros que eu li que disse o que é galardão. O maior galardão que a gente vai ter é mais de Deus. É mais de Deus. O que você quer? Você quer mansão do céu? Quer um Rolls Royce? Você quer o quê? Quer um Camaro no céu? Lá no céu você vai ter mais de Deus. A presença de Deus vai inundar de tal maneira, de tal glória, que a gente vai cair aos pés dele e dizer como aqueles anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E sabe, a única mudança que vai ter é que os anjos vão dizer assim: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu está cheio da sua glória. A glória de Deus vai inundar, irmão. Jesus não morreu à toa. Jesus não morreu para crente ficar murmurando. Jesus não morreu para crente ficar reclamando da vida. Irmão, crie expectativa. Trabalhe a sua esperança. O hino 300 é uma mensagem. A nossa esperança é a sua vinda. A sua vinda. A sua vinda. E Ele vai voltar. Aleluia. E eu li um outro autor. Foi o único que me convenceu. Tem crente que fala assim: vou ter uma mansão lá no céu. Esquece isso. Você não vai ter mansão no céu. Eu vou ter uma grandeza. Sabe o que é? O que esse autor falou? É a gente ter mais de Deus. Mais de Deus. Quanto mais a gente tem, mais a gente vai querer. Porque ainda que a gente vai estar numa dimensão espiritual, a gente vai viver um esplendor de tal magnitude que nenhum escritor, cientista, poeta, pastor, pregador, apóstolo conseguiu descrever em letras aqui na terra. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Deus os tornará a trazer os mortos com Ele. E eu digo isso pela palavra do Senhor, que os que ficarem vivos seremos, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados a estar com o Senhor. E aí quando Paulo disse, olha, no versículo 18, eu quero parar com esse texto, ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Deixa eu traduzir isso para vocês de uma forma diferente do que você já estudou. A gente fica esperando consolo através das medidas do governo. Pare de criar expectativa no governo. Pare de criar expectativa no que tem no planeta Terra. Irmão, tudo isso aqui vai ficar aqui. O que mais importa hoje é a sua alma estar escondida com Cristo em Deus. Você sabe o que é isso? É algo tão poderoso que a gente precisa parar para entender. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. É proteção total para nunca mais você vai chorar. Nunca mais você vai sofrer. Nunca mais vai ser dor. Nunca mais vai existir contenda. Não vai existir dissensão. Não vai existir separação. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. É uma dimensão totalmente especial. E o apóstolo, quando ele termina isso, que ele está dizendo, consolai-vos uns aos outros, é porque tem gente que não crê mais. É porque tem pessoa que está achando que o mundo desabou. Talvez você que entrou aqui está achando que o mundo está desabando ao seu redor. Escute, permaneça firme. Sempre firme. Eu estava em Bahia, quando conversando com um pastor, ele nos contou uma experiência de uma irmãzinha. Ele, subindo o morro, encontrou com uma irmãzinha descendo. Aí ele passou, falou assim, ô irmã, tá tudo bem? Tá, pastor, tá tudo bem. A paz do Senhor, pastor. E aí, irmã, tá esperando Jesus voltar? Ah, pastor, estou. Aí o pastor falou assim, irmã, e se ele não voltar? Se um pastor fala isso para uma ovelha, pode balançar. Ela respondeu, se ele não voltar, ele nos manda buscar. Você sabe o que é convicção? É isso. Se ele não voltar, ele nos manda buscar. Então, dessa noite, eu quero trazer essa palavra simples para o coração de vocês. Aumente a sua expectativa. Não fique achando que o mundo vai melhorar, que o mundo vai de mal a pior. Biblicamente, vai de mal a pior. Você está vendo de ruim hoje, daqui a 5 anos está pior. Daqui a 10 anos está pior. O mundo vai assim, ó, ladeira abaixo. Mas a igreja ainda tem esperança. A nossa esperança é a sua vinda. E a volta de Jesus é iminente. Se ainda que alguém não creia, incentive as pessoas a falarem da volta de Jesus, a crer na volta de Jesus, porque toda a profecia
que nós temos no Antigo Testamento, que fala sobre a volta de Jesus, elas se reverberam no Novo Testamento, ratificando que ele vai voltar um dia. E ele vai voltar para a sua igreja. Agora, aquele que não está firmado na fé, aquele que não está servindo ao Senhor, vai passar um aperto. Porque os senhores, vocês acham que nós já estamos passando tribulação com o STF que a gente tem, com o governo que a gente tem, com os deputados que a gente tem? Tu imagina quando o anticristo reinar? No período da 70ª semana de Daniel. Você imagina o que vai acontecer. Se você acha que está difícil hoje, imagina naquele dia. Só que tem um detalhe. Tem uma galera aí, e eu confesso aos irmãos, eu não gosto muito de teorias, mas existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu não sou nem uma coisa nem outra. O que eu sou e o que eu creio é que a igreja de Jesus Cristo de Nazaré não vai passar pela grande tribulação. É o que eu creio. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E a Bíblia diz: como guardes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Existem 3 tentações que estão vindo sobre o mundo: a tentação do humanismo, a tentação do mundanismo e a tentação do modernismo. Para cada uma delas, Jesus tem uma resposta. Para a tentação do mundanismo, Jesus tem a resposta da santidade. Para a tentação do modernismo, Jesus diz assim, ó, ele é o mesmo ontem e é hoje e será o mesmo Jesus. Não pense os senhores que vão encontrar um Jesus transfigurado a ponto de não ter marcas. As marcas nas mãos de Jesus, elas continuam. Elas continuam. E o profeta fala, quando Jesus voltar, alguém vai perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aquilo é o símbolo da conquista de almas. As almas estão aqui nesta noite. As vidas estão aqui. Jesus me conquistou. Jesus te conquistou. Jesus nos conquistou. E sabe, ele tem uma resposta para o mundanismo, ele tem a resposta para o modernismo, ele tem uma resposta para cada uma dessas 3 tentações. E se alguém acha que Jesus não vai voltar, na hora do apelo se converta, porque eu creio que ele vai voltar. Quem mais conversa? Quem mais? Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, só o que crê. Só o que crê. Sabe qual é a resposta de Deus para a tentação do materialismo? Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Para a tentação do modernismo, Jesus está dizendo: eu sou o mesmo ontem e hoje. Sabe que quando Jesus bateu, conta a história lá da igreja, e registra a história de que eis que estou à porta e bato. Tem lugares que Jesus nem entra mais. Tem igreja que Jesus não entra mais. Mas eu posso afirmar que ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Então eu vou fazer uma pergunta, com a permissão do pastor. Se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor, para vir aqui agora, eu quero orar por você. Alguém que esteja afastado, desviado do caminho, que já não tem mais esperança. Olha, já está vindo. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Você está afastado, caminha agora, é o momento. Irmãos, esse culto pode não acabar, ou se acabar aqui, ele recomeça lá no céu. Pode continuar lá em cima. Tem mais alguém aqui que quer vir para Jesus, está afastado, quer reconciliar-se com Ele, acertar sua vida? Porque a maior esperança que nós temos é a da volta de Jesus. Nossa esperança é a sua vinda. Não espere mais nada deste planeta. Está muito difícil, irmão. A situação está cada dia pior. Está cada dia pior. Mas nós cremos que os crentes em Jesus serão arrebatados. Esta é a geração do arrebatamento. E se alguém não crê, é problema de alguém. Irmãos, com toda honestidade, eu não estou nem aí para quem não crê, mas eu preciso advertir para alguns: não entrem nessas pregações que diz que Jesus não vai voltar, que o céu é aqui na terra. Coisa nenhuma. Jesus não morreu para isso, não. Jesus morreu para nos dar o direito, como filhos, de herdar os céus que Ele preparou. Por isso, Deus mudou o rumo da prosa hoje, para eu trazer esta palavra, quiçá para uma pessoa, mas que Deus nos abençoe. Eu quero entregar o microfone aqui. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora nós vamos estender, aleluia, as nossas mãos para cá. Louvado seja o nome do Senhor, porque diz a palavra de Deus que alegria no céu, aleluia, quando uma alma se converte ao Senhor. Louvado seja Deus. E nesta noite festiva, aonde nós nos alegramos aqui na terra, os céus estão em festa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós podemos nesta noite dizer, meu pastor, que valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor, estarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Convido aqui o pastor Altamir. Vem cá, pastor Altamir. Ele vai estar orando, louvado seja o nome do Senhor, pela filha da nossa irmã Carminha. Qual o nome dela? Pela irmã Josi. Agora irmã Josi, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oramos, irmãos, tendo as suas mãos. Bendito amado Deus, Narassuriandeka. Senhor está, Senhor. Ó Deus querido, esta vida, ó Pai, aleluia, entregando a Ti, ó Deus querido, que ela possa, Senhor, a partir de agora, aleluia, sentir o Espírito Santo tocando na vida dela. Escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. Ó Deus querido, toma ela em Tuas mãos. Fortalece, Senhor, a Tua serva, para que ela nunca venha se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Que tudo que ela vier fazer seja confirmado por Ti, ó Pai. Nós oramos a Ti, entregamos, Senhor, a vida da Tua serva em Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor esta noite. Aleluia. Deus é fiel. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, maravilhas de Deus. É assim que Deus faz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que presente. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o pastor Vanderlei? Que presente que o pastor Vanderlei me deu, né?
poder estar aqui nessa tribuna, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podendo estar ao lado deste homem de Deus, que nós conhecemos, né, muito pelas rádios, ouvindo nos debates. Aleluia. E nesta noite poder estar no mesmo ambiente, ouvindo o testemunho de fé, aquilo que Deus fez há muitos anos atrás, e nós ficamos aqui alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar novamente aqui o pastor, glória a Jesus, Paulo Afonso. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, o pastor estará aqui falando a respeito do seu livro. Irmãos, eu primeiro pedi autorização ao pastor, porque eu não sou vendedor de livro, né? Mas eu escrevi 2 livros. O primeiro é Quando o Milagre Acontece. E quando eu estive em Nova York, eu li o prefácio do meu livro, e eu mencionei isso, né? Uma irmã comprou por causa do prefácio, porque eu dizia no prefácio que meu pai não tinha sabedoria para ser um professor, não tinha eloquência para ser um pregador, mas teve joelhos para ser um grande intercessor. Então, a senhora depois, quando eu apresentei o meu livro, Quando o Milagre Acontece, ela falou assim: eu quero comprar o seu livro só pelo prefácio, porque o senhor fez uma homenagem a seu pai. Esse livro eu não tenho mais, e mandei esse livro, foi até para a Alemanha, que um grupo levou para a Alemanha. Mas eu escrevi um outro livro que tem como título Enquanto o Milagre Não Vem. O que você faria enquanto o milagre não vem? Pedi um tecladista para diminuir um pouquinho aí, para poder o pessoal me ouvir melhor. Olha só, o que se faz enquanto o milagre não vem, irmãos? Olha só, eu estou desconstruindo com esse livro aqui algumas teorias. Ou seja, os discípulos estavam no mar. Jesus falou para eles: vamos para o outro lado, vão lá enquanto eu vou orar. Aí Jesus foi orar e os discípulos foram para o outro lado. Sim, quem conhece essa história? Na Bíblia, né? Aí no meio do mar veio o quê? Uma tempestade. Aí o barco ia para lá, ia para cá, e todo mundo apavorado. E ainda tem gente que acha que aquele barco ia naufragar. Deixa eu te dizer uma das grandes verdades que está nesse livro aqui. Irmãos, quem que mandou eles ir para o outro lado? Foi quem? Jesus já te mandou para alguma furada? Se Jesus mandou você ir para o outro lado, quem é a responsabilidade? É dele? Então, irmãos, aquele barco nunca iria afundar. Pastor, mas ele estava no meio de uma tempestade. Mas, irmãos, eu aprendi quando era garoto pequeno, lá em Barbacena. Dificuldades são estímulos para os que sabem lutar. Dificuldades são estímulos para os que sabem lutar. Então aquele barco nunca iria afundar. Ademais, eles sempre enfrentaram Eu estive lá no Mar da Galileia. E eu sei como é que acontece aquelas tempestades. Aquele monte, o sol bate, derrete, aí forma as ondas. E sempre tiveram essas tempestades. Então não era nenhuma novidade. Agora, o que Jesus está fazendo lá no monte? Jogando xadrez? Não. Jesus estava fazendo o quê? Orando. Então, quando Jesus, em dado momento da sua oração, ele não sai e não dá uma olhada para os discípulos, aí o que a Bíblia diz? Ele os viu em dificuldades. Jesus os viu em dificuldades. Mas sabe o que eu aprendi? Vou repetir. Dificuldades são estímulos para os que sabem lutar. Então Jesus, lá pela tanta da madrugada, Jesus falou: agora eu vou, já terminei minha oração, agora eu vou me encontrar com os discípulos, eu vou pelo mar. Aí Jesus foi andando no mar. E andando sobre o mar, se você ler Marcos 6:48 e ler nas várias traduções, que eu tenho 60 e poucas Bíblias, viu, irmão? Em quase todas as traduções eu já tenho a Bíblia. Tenho outras línguas, eu tenho um monte de Bíblia lá. Eu tenho a menor Bíblia do Brasil e talvez a maior do Brasil, mas eu tenho 60 e poucas Bíblias. E eu li todas as versões, nas mais variadas versões. Então Jesus foi caminhando sobre o mar, e alguém tinha uma cultura imperante ali, que havia fantasmas. Isso não era dos discípulos, era cultura. Então quando Jesus foi passando, alguém olhou assim, viu um vulto. Aí gritou assim: é um fantasma, é um fantasma.
Aí Jesus falou assim, não é fantasma não, sou eu. Aí alguém, não é o senhor não, sou eu, não é. Então se és tu, aí Pedro fala, se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus veio, pode vir então, Pedro, veio. Aí Pedro andou, mas a onda era tão grande que Pedro afundou. Irmãos, Jesus ia passar direto. Jesus não foi para socorrer os discípulos. Eu defendo isso aqui. Por quê? Porque senão, crente, qualquer coisinha já fica clamando, Jesus faz um milagre, e às vezes a gente deixa de lutar. E eu falo aqui no meu livro o seguinte, ó, há milhares de pessoas que querem andar sobre as ondas. Que maravilha andar sobre o mar. Irmão, se Pedro andou sobre o mar e fosse lá na Betel, o máximo que ele podia dar um testemunho. Mas a experiência de Pedro, pastor, não faz teologia. A experiência não faz teologia. A teologia se faz com a palavra revelada. Não é por experiência. O máximo que ele podia fazer às 18 horas, vamos ouvir um sermão pelo Pedro e vai contar a experiência dele sobre as águas. Mas e daí? Você andar sobre as águas muda o que na sua vida? Não muda nada. E muda na vida de alguém alguma coisa? Não muda. Agora, quando Jesus vai caminhar e o camarada crê que você vai enfrentar dificuldade, mas você vai chegar lá, isso é fé. Isso é fé. E eu creio que essas pessoas que querem viver o sobrenatural devem acreditar mais no natural. Está passando luta, continua lutando, porque você vai vencer. Continua lutando que você vai superar. Se Jesus pudesse fazer como Pedro andar sobre as águas. Irmãos, eu nunca quero andar sobre as águas, nem gostaria. Porque não vai somar nada. Vai ser a minha experiência e só vai servir para mim. Não faz teologia, ninguém pode fazer teologia com base na experiência do outro. A teologia se faz com a palavra. Aí Jesus então botou ele de pé e disse, homem de pouca fé, porque você duvidou. Ele não acreditou que era Jesus, gritaram que era um fantasma, não era um fantasma, é Jesus. Ainda tem crente que tem hora que Jesus aparece para ele, pensa que é um fantasma ainda, né? Mas era Jesus que estava ali. Mas Jesus foi passar batido. Porque Jesus sabia que nós vamos enfrentar lutas aqui e nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a ter resiliência, a ter capacidade para superar. Então eu escrevi essa pequena obrazinha aqui, que eu defendo essa informação de que nós precisamos, no mar desta vida, orar, lutar, batalhar e vencer, porque Ele nos dá a capacidade para vencer. E vou garantir com vocês uma palavra: aquele barco não iria a pique, porque se ele afundasse, a gente ia duvidar da palavra de Jesus. Quem mandou eles para o mar? Foi quem? Jesus. Vão para o outro lado. De quem era a responsabilidade? Então vocês acham que aquele barco ia afundar? Coisa nenhuma. Senão Jesus era inconsequente. Jesus, só mandou a gente entrar no barco e para o outro lado. Olha, morreu fulano, morreu Beltrano, só eu escapei. Que furada dessa você nos meteu? Jesus mandou eles ir, porque Jesus sabia que eles iriam chegar do outro lado. Eles é que não sabiam, mas Jesus sabia. Aí na hora que viram Jesus, ficaram em fantasma. Irmão, quando aparecer, tiver uma visão, não é fantasma, não, é Jesus mesmo que quer te abençoar, viu? Se você quiser comprar este livrinho aqui, eu vou deixar ali com a minha esposa, a irmã André também, está na minha pasta. Você compra um livro, é R$30. Se você comprar 2, é 60. Deus abençoe. Aleluia. O pastor Vanderlei, pastor Paulo Afonso, aqui por favor. Amados, o pastor está presenteando, certificando. É com grande alegria que expressamos nossa gratidão ao pastor Paulo Afonso Generoso pela sua presença no aniversário de 99 anos de nossa igreja. Agradecemos a Deus por estes anos abençoados e a todos os que ao longo do tempo contribuíram para o nosso crescimento. Que Deus continue abençoando abundantemente, dando-lhe força e sabedoria para continuar a liderar a igreja do Senhor. Com amor e dedicação, pastor Vanderlei da Conceição Andrade.
Pastor Vanderlei. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, louvamos a Deus. Que ainda não encerrou a festa. Amanhã é o encerramento. Mas esses 4 dias, Deus tem abençoado a sua igreja e tem falado profundamente conosco através da sua palavra. O pastor Afonso Generoso mudou a mensagem